Irmãos, o que o pastor Vomar acabou de falar sobre em relação ao tema, que seria o conceito da música na adoração, na contemporaneidade, foi um tema que eu me propus a fazer desde quando eu entrei no seminário, há 4 anos atrás. Mas no decorrer, né, no final agora nós tivemos que mudar esse tema mais para poder fazer uma síntese, né, fazer para fazer o trabalho ficar mais curto, senão ficaria muito grande o trabalho. O tema, então, ele é esse, o conceito bíblico da música como adoração IPB. Eu coloquei na IPB porque é a igreja em que eu frequento e a denominação na qual eu estou hoje. Né? E o estudo vai falar sobre a importância dos princípios bíblicos na Bíblia, na música, para o ensino no culto público. Né? E o tema abordado, ele propõe expor um grave problema relacionado à música dentro dos cultos. Elaborar tamanha pesquisa não foi fácil, né? Expressar em poucas páginas um conteúdo de grandes discussões e debates entre o que foi feito musicalmente lá no Antigo Testamento, como nos dias atuais. Olhando para a história, nós podemos observar falhas quanto aos acertos que nos ensinam caminhos bons a serem seguidos, nos levando, claro, a evitar erros que aconteçam novamente. O desejo de investigar, como eu disse, a música como forma de adoração na igreja, ele nasceu pelo incômodo nas pessoas, nas expressões utilizadas em relação à música, tanto na letra quanto nas atitudes e gestos dos componentes no momento da adoração cantada nos cultos públicos. É claro que isso não é nenhum assim, pensamento da maioria reformada. Né? Poucos são os que pensam assim e muitos até acham que a música não deveria existir dentro do culto, pelo menos nos cultos reformados. Sendo o louvor uma parte da adoração do culto, nota-se geralmente que há um cuidado adequado com o que é cantado e tocado nos cultos evangélicos. Em relação ao conteúdo bíblico, que muitas vezes contraria a doutrina professada. Os pastores, ou seja, os ministros da palavra ou de música, não têm um padrão como esse para seguir. E muitas vezes recebem poucas instruções em faculdades de teologia ou escolas mesmo de música. O planejamento na adoração congregacional. São poucos escolas que ajudam esses pastores ou ministros a ministrarem a música dentro do culto congregacional. É importante um preparo espiritual e técnico do líder na maneira de se abordar o conteúdo da adoração. Como eu estou falando aqui da igreja na qual pertenço, eu vou fazer um breve histórico sobre a igreja presbiteriana no Brasil e sua história. A presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história. A IPB ela pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo. Tem surgido no Brasil, tendo surgido no Brasil em 1859. Os membros da IPB eles adotam a Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos breve e maior como símbolo de fé. E a partir desses documentos de fé e à luz da Escritura Sagrada, que compreenderemos, né, no caso, no meu trabalho, o culto a Deus. Deus, em sua palavra, nos prescreveu um modo aceitável de cultuá-lo. Mark no livro Igreja Intencional, ele diz que a Confissão de Fé de Westminster adota uma posição teológica historicamente chamada de princípio regulador do culto. Líderes eclesiásticos comprometidos com a reforma da igreja por meio da palavra de Deus têm usado o mesmo método: ler a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, ver a palavra, né, nos sacramentos ou nas ordenanças. E
Podemos utilizar de métodos, princípios reguladores, confissão de fé, mas nós não podemos discutir o assunto de fé sem que tenhamos a Bíblia como referência. Quando cantamos juntos, estamos mostrando como somos uma congregação de pedras vivas. Logo, a adoração com a música, ela tem a importância muito grande, porque nela contém mensagens bíblicas que podem levar a pessoa ao arrependimento, quebrantamento, à alegria, até mesmo à união de pessoas. Né? Como diz o apóstolo Paulo em suas cartas, a Éfeso e a Colosso, devemos, portanto, ser testemunhas, quer cantemos, preguemos ou ensinando o seu evangelho, formando um caráter essencial teológico na atividade da adoração. A Bíblia, meus irmãos, ela nos dá base concreta da adoração por música. A Bíblia ela tem essa condição. E saindo lá dos primórdios, passando pela deturpação da igreja, coube aos reformadores do século XVI estabelecer a participação congregacional como fundamento da adoração litúrgica oficial. Calvino, ele enveredou pelos caminhos do salmo metrificado, a linguagem vernácula. Lutero, ele trouxe grandes mudanças no uso da música cristã para que os fiéis entendessem e participassem do culto. Transformou completamente a música. Usou melodias simples e populares, em que pudesse encaixar perfeitamente as palavras nas orações. Teólogos anteriores e contemporâneos a Martinho Lutero manifestavam positivamente a música, mesmo com a preocupação de que a música de conteúdo duvidoso levasse a paixões humanas indesejáveis. Ainda nos tempos antigos, a música na igreja ela foi considerada uma alta arte. Muitos dos grandes nomes da música, hoje conhecida como clássicas e eruditas, criadas por compositores como Bach, Handel, Beethoven, etc., foram feitas para toda a igreja cantar. Músicas essas, como outras, que temos até hoje nos nossos hinários e os nossos corais cantam. Na arte, nós estamos novamente no âmbito da criação. Calvino ele declara que a arte é dada por Deus indiscriminadamente, tanto para crentes como para incrédulos, chamado graça comum. O comum e o secular, todos têm a bênção de Deus. O pecado deturpou isso. Preservar o estilo musical sagrado e o verdadeiro propósito do culto cristão usar o estilo profano é idolatria. E a gente pode também conferir isso em Amós 5:23. A música sacra ela tem o objetivo de adorar a Deus e proclamar as verdades da Escritura Sagrada. O modelo de música sacra tem o dever de obedecer às diretrizes contidas nas Escrituras inspiradas. Em relação à música, a serviço da palavra, Mark Dever ele relata que quanto mais as canções se aplicarem corretamente à teologia, às frases e os assuntos bíblicos, tanto melhores eles serão para a igreja. Elas serão para a igreja. Portanto, a palavra de Deus edifica a igreja. E a música ajuda a rememorar a palavra que rapidamente esquecemos. Isso não significa que devemos usar somente hinos e canções antigas. Todo culto é constituído em torno da palavra. Todas as músicas e hinos precisam ter o objetivo de se relacionar e comentar algum aspecto do texto em perfeita sintonia. A música, na maioria das igrejas de hoje, não expressam piedades, nem reflete emoções espirituais verdadeiras, mas cria disposições hipnóticas a fim de manipular e motivar as pessoas a tomarem decisões. Isso se dá pelo pragmatismo. Veja bem, meus irmãos, eu disse
pragmatismo e não prático. Como eu disse acima, há necessidade de preparar o líder a ser prático e não pragmático, como sentido de garantir resultados à comunidade. O erro do pragmatismo é considerar as metodologias que funcionam como mais importantes e mais viáveis do que as metodologias bíblicas. Além do mais, o pragmatismo ele ataca a suficiência da palavra de Deus no evangelismo. Onde quer que exista pragmatismo na igreja, há sempre uma correspondente amenização na doutrina, suficiência de Cristo, da soberania de Deus, da integridade das Escrituras, do poder da oração, dos ministérios do Espírito. Isso resulta em um ministério centrado no homem. O ministério que procura realizar os propósitos divinos por meio de programas superficiais e de metodologias humanas, não por meio da palavra ou do poder do Espírito. Isso é pragmatismo nas palavras de MacArthur. A música somente tem relevância no culto cristão quando deve ser parte e contribui para um culto baseado na palavra do começo ao fim. E por isso que a música tem de permanecer sob exame constante. E o ministério da música necessita de ser avaliado para estar centrado na palavra. E eu gostaria de concluir, não sei se eu já estou dentro do tempo ou ultrapassando, percebeu-se no meu trabalho que aquilo que cantamos tem que estar de acordo com a Escritura Sagrada para edificar e abençoar o povo de Deus, bem como ensinar e proclamar o que professamos. Considerando o quadro das músicas nos cultos evangélicos de hoje, nota-se a necessidade de retomar a intenção original na interpretação da Bíblia, sem que haja distorções doutrinárias ou confusões nos critérios estabelecidos à música cantada ou falada por intermédio dos líderes. Portanto, cabe ao líder definir os critérios que propõem auxiliar a música a partir do que foi proposto nesse trabalho, evitando possíveis problemas doutrinários futuros. Notou-se também que a importância do preparo espiritual e técnico do líder na maneira de se abordar o conteúdo na adoração, a fidelidade à palavra de Deus sempre valerá a pena em cada correção ou análise da música. O objetivo desse trabalho ele foi mostrar aos líderes eclesiásticos, seminaristas e membros da igreja a necessidade de alcançar um perfeito louvor e adoração ao nosso Deus através da música, mostrando que as Escrituras têm a ensinar sobre a música como ferramenta de adoração e ensino. Precisamos ter muito cuidado com o que cantamos na nossa igreja. É a palavra de Deus que estamos proclamando por meio da música. Amém? Esse foi a minha apresentação em relação ao trabalho em que fiz. Amém, Carlindo. Deus abençoe aí. Tem algum professor do CETEBS Vitória que gostaria de fazer alguma pergunta ao TCC do Carlindo? Posso fazer, professor Vilmar? Sim, fica à vontade. Interessante o seu TCC, Carlindo. Agora eu queria perguntar o que te motivou a fazer sobre isso e se você fez pesquisa realmente de campo, para além da literatura, com ministros de música, com relação a esse retrato, esse corte que você trouxe para a gente, e se você viu essas nuances, essas mudanças da música, né, nesses últimos anos, né,
se você percebeu isso, se você trabalhou isso no seu TCC. Eu sei que o tempo foi muito curto, mas só para poder saber, primeiro, o que te levou a pesquisar isso, se você fez realmente uma pesquisa de campo com musicistas ou com ministros de músicas, né, com professores até mesmo dos CETEBs, o que eles estavam achando desse cenário, e se você percebe ou percebeu durante sua pesquisa essa mudança da música nesses últimos tempos. Pastor Marlon, como eu disse logo no início da apresentação, e também falo no meu TCC, desde que eu entrei no CETEBS, no primeiro período, eu já tinha essa intenção de trabalhar esse tema, né? Apesar dos tempos, né, que foram correndo, passando rápido, quando a gente percebeu, já estava já quase que no final do quarto período, no oitavo, no sétimo para o oitavo. Então, o que me levou a fazer isso? Realmente foi o que se ouvia falar. Eu vou falar dentro da minha denominação, não vou falar dentro dos CETEBs ou através até mesmo de outros músicos aqui do nosso CETEBs. Mas dentro da nossa igreja, dentro da nossa denominação, o que se ouve, muitos falam que a música, ela só tem esse poder de elevar a pessoa, de fazer com que a pessoa saia de si ali, aquele momento de êxtase, de cantar e tal, que a música no culto é somente para isso. E, na realidade, não é só para isso, né? Pelo trabalho que eu fiz, e como eu já sabia também, nós temos uma ordem de culto, nós temos como eu disse aqui no trabalho, aqui nós temos esqueci da palavra. Liturgia. Seria uma liturgia, mas nós temos deixa eu ver aqui, só para botar aqui. Princípio regulador de culto, exatamente. Dentro do princípio regulador de culto, que também é baseado na doutrina bíblica, dentro da Bíblia, a música. Ou seja, não cabe a um ou outro pensamento de querer tirar isso de dentro de um culto, de dentro de uma adoração a Deus. Então, o que me levou foi entender isso, que a música ela tem essa importância dentro do culto. E mais ainda, a música, como adoração, como qualquer uma outra, o sermão, como qualquer um outro ato dentro do culto, ele tem esse significado de adorar a Deus, de adorar, de pregar aquilo que nós professamos, a fé em Cristo, a palavra de Deus. Então, o que me levou foi, como eu falei aqui, né, essas coisas que eu ouvia e que me deixou, assim, meio que preocupado, né, por eu também ser músico dentro da igreja. Não sou músico formado, não sou como os nossos irmãos aqui, mas eu participo da parte de louvor dentro da igreja, e então isso me levou a essa preocupação. Em relação a outra pergunta que o senhor fez, foi se eu fiz a pesquisa. Dentro do CETEBS, realmente eu não fiz a pesquisa, não procurei, mas dentro da minha igreja, eu andei perguntando, conversando com algumas pessoas do grupo de louvor. Então, muita coisa que foi falado aqui, que até mesmo não estava em meu pensamento, mas dentro do trabalho eu pude perceber que realmente algumas coisas eu tinha um outro tipo de pensamento e que não era nada daquilo, que realmente, por exemplo, fazer uma separação ali do secular e do comum, do sagrado. Fazer essa separação. A música, ela é toda abençoada por Deus. O homem deturpa isso. O homem faz com que a música não seja para louvor a Deus. Mas nós, como cristãos, como profetas da palavra de Deus, nós fazemos a música como adoração. Mas a música, como toda a criação,
ela é abençoada por Deus. Então, eu não fiz uma pesquisa de campo fora da minha igreja, mas como foi direcionada à igreja, eu fiz mais dentro da igreja.